seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo selo da promessa que o Senhor tem selado a minha alma e que eu guardo com bastante zelo dentro do meu coração. Eu agradeço a Deus nessa noite por quanto o Senhor tocou fortemente no meu coração para contar uma obra que Deus fez na época da minha mocidade. Desde pequena, minha mãe ensinou a gente que a gente tinha que tirar as nossas roupas que não usávamos mais do guarda-roupa e separar para aquele que precisava. Então, desde pequena, a gente teve esse hábito de fazer e teve um certo dia que não foi diferente. Eu separei algumas roupas que eu tinha, que eu não usava mais, mas naquela vez o Senhor me fez sentir de separar 2 vestidos que eram novos, que eu nunca tinha usado, mas o Senhor me fez sentir de separar e para dar também para quem precisasse. Mas aqueles 2 vestidos eu deixei separado numa sacola, levei as outras roupas para a igreja e eu esqueci daqueles 2 vestidos e ficou lá. O Senhor permitiu que ficasse um tempo na minha casa e eu deixei lá até que um certo dia o Senhor me fez lembrar daqueles 2 vestidos e eu peguei e o Senhor me fez sentir de entregar para uma irmãzinha especificamente. Naquele dia, então, eu levei no culto, entreguei para a irmãzinha, fiquei um pouco sem graça, porque eu nunca tinha sentido dessa forma, nunca tinha acontecido isso comigo, então a gente fica, às vezes, um pouco inseguro, né? Mas o Senhor sabe daquilo que a gente tem que fazer, e quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Então, eu entreguei para aquela irmãzinha, fui para minha casa e fiquei em paz. Eu agradeço a Deus por quanto no dia seguinte teve batismo, o Senhor chamou ela nas águas do santo batismo. E eu agradeço a Deus que no culto à noite ela me chamou e veio contar a obra que Deus tinha feito, por quanto ela já estava sentindo de se batizar. E há umas semanas ela pediu um sinal, que se fosse para ela se batizar naquele batismo, que o Senhor preparasse 2 vestidos novos para ela. E ela obedeceria também nas águas. Eu agradeço a Deus por quanto eu fiquei muito feliz e grata por Deus ter também feito essa obra. Por amor CCB. E feliz por ela também por ter obedecido à vontade de Deus. Eu agradeço a Deus também por quanto recentemente o Senhor permitiu eu e meu marido nos mudarmos de casa e iniciamos também a comum com a Cara Irmandade. Então eu agradeço a Deus por isso. A gente está bem feliz de fazer parte também dessa comum. Peço a Irmandade que ore a Deus por nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus melhor nessa terra. Eu agradeço a Deus por tudo, pago os meus votos, agradeço a Deus, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus pelas bênçãos maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradecer a Deus, Irmandade, porque se completou 31 anos que o Senhor me chamou nesse caminho santo e tem me sustentado até esse presente momento. Agradeço até pelos momentos que o Senhor tem sido meu socorro, bem presente da minha família. Agradeço a Deus, Irmandade, porque nessa época que eu cheguei aqui em São Paulo, meus filhos moravam quase todos aqui, e eu vim aqui para São Paulo visitar eles. Já tinha 2 que eram batizados na congregação. Aí eles falando, mãe, vou para a igreja comigo, mãe. Eu falava, não, meu filho, eu não vou para a igreja, que eu não entendo, eu sou da outra igreja, 6, não vou não. 2. Aí ele pelejando para mim, aí um dia eu disse, eu vou perguntar, eu vou para a igreja do padre, vou perguntar ao padre se eu estou errada, meus filhos estão errados em ter obedecido nessa igreja. Então, quando eu procurei a igreja católica, na Vila Formosa, e meus meninos me ensinavam onde era, eu ia bater o sino. Quando eu ia em Gelo do Sino, já via para o outro lado. Aí eu desisti. Aí eu mudei para Vila Tunina. Aí lá a vizinha disse, eu vou deixar você na porta da igreja. Então eu fui dormir. Aí então, cheguei ao estar assim, confessando. Aí eu fiquei em pé esperando quando a mulher levantou que estava confessando a ele.
falou assim, quando se ajoelhe contra os seus pecados. Aí eu falei assim para ele, padre, eu não vim contar pecado, eu vim fazer umas perguntas para a Rádio. Aí ele disse, que pergunta é? Pois é, se ajoelhe. Eu digo, não, eu só vim fazer as perguntas. Que pergunta é? Eu perguntei assim, para que é que serve missa para quem morre? Aí ele falou assim, eu disse, padre, pelo amor de Deus, me fala a verdade. Aí ele disse, por que é que você está falando essas perguntas? Eu digo, porque meus filhos estão na congregação e eu quero saber se eles estão errados, porque se eles estiverem errados, eu vou também. E eu peço, pelo amor de Deus, que me fale a verdade. Aí ele foi e disse assim, é mesmo que você está voando uma planta que já morreu, não prospera mais. Aí eu disse, padre, e para que é que serve essas igrejas, essas mãos na igreja? Ele falou, efeito da igreja. Vai, siga seus filhos, em suas orações me entreguem a Deus. Aí eu limpei minha consciência. Aí me batizei, está com mais de 30 anos. Louvado seja Deus, tem me sustentado na sua presença santa. E louvo a Deus porque minha família quase toda que entrou no caminho da salvação. Se nós for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus a Irmandade por ter intimidade, está com 40 anos que eu vou lá. E pela graça de Deus, meus filhos quase todos já servem a Deus. E de lá eu me fiz portadora para saudar toda a Irmandade aqui com a Santa Paz de Deus. E quero a permissão também para saudar o de lá. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. O nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Eu me levanto na presença de Deus e de todos vós para agradecer ao Senhor pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que me oferece junto com todos vós que serviram ao Senhor nessa terra. Eu agradeço a Deus pela boa viagem que o Senhor fez para nós. Não temos parente aqui, nos viemos a trabalho, mas só o desejo de conhecer essa obra de Deus nesse lado aqui de São Paulo. Segunda vez que o Senhor preparou para nós vir aqui. Viemos aqui em 2010, congregamos no Brás. O Senhor preparou mais uma vez o privilégio de estar nessa casa aqui, que nós não conhecíamos. Trago a saudação da minha comum, no bairro Aviso, lá em Linhares, no Espírito Santo. Me fiz portador para saudar todos vós com a santa paz de Deus. Ao meu regresso também, eu desejo levar as vossas saudações para saudar a minha comum lá em Linhares, com a santa paz de Deus. Amém. Eu rogo a oração de todos vós, que oreis a Deus por nós, para que possamos fazer uma boa viagem, que nas nossas orações não esqueceremos de nenhum de vós. Sou agradecido a Deus por tudo, o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. O Senhor toca fortemente meu coração para que me levante perante Ele e todos vós, para agradecê-lo por ter me chamado ainda na minha adolescência e ter firmado os meus pés nessa graça do presente momento. Agradeço também pela promessa do Espírito Santo, olha, uma joia preciosa dentro do meu coração. Hoje estou muito feliz em estar aqui. A minha comum era central e americana, e Deus preparou de uma forma especial para eu e um grupo de irmãos estarem aqui nos visitando. É uma grande alegria do meu coração. Também quero agradecer ao Senhor, porque especialmente foi nesta congregação onde o Senhor começou a obra na minha família, no meu avô paterno, há muitos anos atrás. Eles eram muito católicos, não aceitavam crentes. Meu avô não gostava nem abrir a boca para falar de crente. Mas a minha tia, meu avô já estava no segundo casamento. O primeiro já era da idolatria, os filhos que eram da idolatria ficaram todos lá. Mas quando meu avô já tinha 2 filhas, já do segundo casamento, ainda na idolatria, a filha mais velha desse segundo casamento estava com problema de coração muito grave. E uma das amiguinhas dela falou assim, viu,
você não quer ir na minha igreja comigo? Ela falou, meu pai não deixa. Ela falou assim, vamos. Daí ela pediu para o meu avô, e eles vieram aqui pela primeira vez aqui dentro dessa congregação. E aqui o Senhor falou grandemente com meu avô, com toda a vida dele. E para deixar bem claro que esse era o caminho da verdade, o Senhor falou assim, você tem uma filha que está com problema de coração. Ela vai ter que fazer uma cirurgia. Se você crer nesta graça e obedecer, eu vou dar um coração novo para sua filha. Eu agradeço a Deus que quem Deus chamou primeiro foi essa minha tia e a outra minha tia mais nova que essa mais velha. Deus chamou as duas, depois Deus chamou meu avô, Deus chamou a minha família inteira. Essa minha tia, Deus deu um coração novo para ela. Trabalhou muitos anos na obra de piedade. Seu esposo foi encarregado local aqui em Diadema, depois foi para Caxambu, foi encarregado regional. Os dois já dormem no Senhor, mas todos os filhos estão firmes na graça. Todos os filhos desse segundo casamento do meu avô Deus chamou. Alguns não permaneceram, mas a grande maioria estão firmes. Um dos filhos dessa minha tia que Deus deu o coração novo para ela. Por amor CCB. É ancião ali na central de Diadema. E o Senhor tem feito grandes obras na nossa vida. Agradeço também, porque na minha infância, parte da minha infância, a nossa comunhão era ali no Parque São Lucas. A gente era numa extrema pobreza, muito pobreza. Eu congregava com sapato furado, era o mesmo que ia para a escola, que eu ia para a igreja, para todos os lugares. Ajudava a vender limão na feira, levantava de madrugada e ajudava meu pai a vender limão na feira, nessas feiras por aqui, pela área mais central de São Paulo. Aos 9 anos eu fazia essa vida. E aos 9 anos eu olhava assim para o organista ali no Parque São Lucas, me lembro que nossas reuniões eram um fervor. O nosso cooperador de jovens era o irmão Manezinho, que eu me lembro com muito orgulho, com muito amor. E eu olhava assim para aquela organista e falava, Senhor, quando eu crescer eu quero ser organista. Mas como eu não poderia nem pensar, porque a pobreza era muito grande. Eu era zombada, eu era humilhada por querer desejar essa parte. Mas eu agradeço a Deus que na minha adolescência, Deus preparou um trabalho para mim. E com o meu próprio trabalho, comecei a pagar as minhas aulas de música. Em 1980, ingressei na orquestra ali no Fresarim Americana. Em 82, Deus preparou o órgão para Central, ali em Americana, eu passei para lá. E eu estou até hoje louvando ao Senhor nessa parte. E o Senhor fez na minha vida muito além do que eu imaginava. Muito, muito. Eu não tenho palavras para agradecer. E por todas as minhas humilhações, eu fui exaltada. Porque Deus é maravilhoso. Rogo de vós que oreis a Deus por nós. Estamos passando por uma prova muito difícil. Muito difícil. Mas se Deus quer, no piscar de olhos, Ele nos dará vitória. E nós agradeceremos o seu nome. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna em glória nos céus que Ele me oferece, se eu for uma filha firme e fiel. Agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor tem me selado com a promessa do Espírito Santo, tem preparado um dos seus filhos para ser o meu esposo, tem abençoado o nosso lar com 3 filhos. Agradeço a Deus nessa noite, irmãos, que estando congregado aqui nessa casa de oração há mais ou menos 1 ano atrás, eu estava entristecida, irmãos, porque eu tinha passado pelo luto. O Senhor tinha levado meu pai para o seu reino de glória. E o Senhor mandou a sua palavra e falou, minha filha, daqui 1 ano você vai ver que eu vou, na sua vida eu vou fazer prodígios e maravilhas. E eu peguei aquela palavra para mim, irmãos. E esses meses atrás, aconteceu alguma coisa, quis me entristecer novamente.
Mas eu louvo e engrandeço a Deus que o Senhor me trouxe aquela palavra em mente, irmãos. Eu estava na minha casa e eu falei, Senhor, Tu mandou a Tua palavra faz um pouco mais de um ano. E o Senhor começou a me trazer na mente, irmãos, tudo que Ele fez na minha vida. Depois dessa palavra que Deus tinha prometido, por misericórdia, o Senhor, nesse um ano, irmãos, chamou meus 2 filhos nesta graça, preparou a oficialização deles na música, irmãos, selou os 2 com a promessa, selou meu esposo também com a promessa, irmãos, deu a graça, irmãos, meu esposo passar por 2 cirurgias, irmãos, guardou. A minha filhinha também, desde quando ela nasceu, irmãos, ela está com 4 anos, ela tomava um medicamento todo dia em jejum, aquilo me entristecia. E eu louvo e engrandeço a Deus que eu passei ela no médico também, e a médica suspendeu a medicação, falou que não precisa mais. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, irmãos, porque às vezes na correria, irmãos, na tribulação, vai passando-se os dias, a gente esquece de alguma palavra que o Senhor mandou, mas Ele é cumpridor das suas promessas. Ele trouxe na minha mente, irmãos, o que Ele fez realmente foram prodígios e maravilhas nesse um ano, irmãos. Então nessa noite eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, agradeço a Deus também que Ele me permitiu que eu passasse por esse procedimento cirúrgico há 20 dias atrás, foi comigo, me guardou, e eu agradeço a Deus por tudo nessa noite. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela obra de salvação que fez comigo, pela família que Deus tem me dado também, esposa e filhos, e tem me abençoado na terra, irmãos. O Senhor me deu a graça de obedecer no ano de 89 e as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. E Deus me abençoou, irmãos, no meu trabalho. Eu trabalho na área da alimentação e tem restaurante, forneço refeições para a empresa. E Deus, a obra de Deus toca no coração, irmão, o poder da oração. E minha comum congregação é no bairro do Socorro, na cidade de Mogi das Cruzes. E eu fornecia refeição para a empresa, e o dono da empresa era uma pessoa difícil de lidar com ele. Principalmente quando se tratava de valores, irmãos, era difícil. Era um homem muito avarento. E eu precisava fazer um reajuste. Eu não sabia como falar para ele que precisava reajustar os valores. E eu orei a Deus. Irmãos, naquele tempo não tinha e-mail, era mala direta. E estava escrito, irmãos, naquela mala direta que o valor haveria um reajuste de 50 centavos e o valor seria vago após 30 dias, contando com a data do recebimento. E peguei aquele envelope, irmãos, orei, cheguei na empresa, e quando eu entrei no escritório para entregar o envelope para a secretária, ele entrou e perguntou: o que é isso? Eu tinha falado para a secretária que era um pequeno reajuste. Ela falou: vai ter um pequeno reajuste na refeição. Aquele homem furioso pegou o envelope, rasgou, jogou no lixo, pegou no meu ombro, me expulsou para fora do escritório e falou: eu não quero você aqui, eu não quero a sua empresa, eu não quero a sua refeição, eu não preciso de você aqui. Mas entrou uma tristeza no meu coração, uma angústia. Eu cheguei em casa tão triste, contei para minha esposa. Falei: bem, eu fui expulso do escritório, as portas se fechou. Ela falou: nós temos Deus, vai orar a Deus. Eu fui para o meu quarto, a oração muito rápida. Eu falei: Senhor, sou teu servo. Por onde eu passo, as pessoas me respeitam. No supermercado eu sou respeitado, meus vizinhos me respeitam, meus filhos me respeitam, Senhor, a irmandade. E hoje eu fui tratado de uma forma que eu não entendo a forma que eu fui tratado. E levantei da oração, radiou uma alegria no meu coração, uma alegria. Quando eu cheguei na cozinha, minha esposa falou: bem, o que aconteceu? Você estava tão triste e agora você está feliz? Foi Deus colocou alegria no meu coração. Acabei de falar com ela, o celular tocou, era a secretária da empresa. Ela me ligou: seu Fagundes, eu quero pedir perdão pelo que aconteceu aqui. E eu não pude fazer nada. O senhor conhece, ele é uma pessoa difícil de lidar. Mas ele voltou aqui e pediu para ligar para o senhor e mandou falar que quem manda na empresa dele é ele.
Se o senhor quiser, a partir da manhã, ele aumenta R$2 por refeições. O senhor aceita? Ah, irmãos, fiquei tão feliz, falei, aceito. Se aquele homem soubesse que naquela carta tinha um aumento de 50 centavos, ia valer após 30 dias. Mas Deus entrou no coração dele, ele me aumentou R$2, no dia seguinte passou a valer. E eu fiquei feliz. Também, irmãos, na alimentação, eu tinha um valor para pagar na prefeitura de Mogi, na segunda-feira, era um valor que tinha que ser pago. Eu falei para minha esposa, bem, todo o movimento do restaurante de sábado, nós vamos reservar para pagar o boleto da prefeitura, não pode passar da data. E era um mês de junho, frio, irmãos. Minha esposa falou, então aumenta bastante a feijoada, porque sai bastante. Além dos clientes que já costumam pegar, e sempre sai porque o dia está frio. E eu fiz, irmão, fiz bastante feijoada, preparei uma panela bem grande, mas não foi como nós falamos, conversamos. Naquele sábado não vendeu praticamente nada. Nem delivery e nem no salão do restaurante. E quando terminou o dia, irmãos, umas 3:30 da tarde, eu fui na cozinha, as panelas cheias de feijoada. E Deus falou no meu coração, leva a feijoada para a irmã Maria. A irmã Maria é uma serva de Deus, já dorme no Senhor. E bastante filhos, bastante neto, o quintal dela cheio de as casas dos filhos, dos netos. E Deus leva a feijoada para a irmã Maria. E eu falei, bem, Deus está mandando levar feijoada para a irmã Maria. Ela falou, então vamos levar, e tem que ser bastante, porque é muita gente. Você sabe que tem os filhos, as noras, genro, neto. Falei, vamos levar bastante. A minha esposa encheu vários tapuér de feijoada. Ela falou, eu vou com você. E quando eu cheguei no portão da casa da irmã Maria, não é na casa que eu costumava ir, como ela fazia comum no Socorro, eu conhecia ela da igreja, mas sabia onde ela morava. Quando eu buzinei o carro, ela ouvia a voz, é o irmão Fagundes. Minha esposa olhou para mim e falou, bem, você falou que vinha aqui? Falei, não, mas ouviu a voz, é o irmão Fagundes, vê lá seu irmão Fagundes. Depois, quando o netinho abriu o portão, falou, vó, irmão Fagundes. Ela veio chorando, já manifestando a promessa, e falou, irmão Fagundes, você trouxe a minha feijoada? Aí a minha esposa olhou para mim sem entender. Mas falou, está aqui, irmã Maria, a feijoada da irmã está aqui. Ela falou, hoje está tão frio. E eu fui orar a Deus, falei, Senhor, toca no coração do irmão Fagundes para trazer uma feijoada para mim, nem que seja só um feijão, Senhor. Se for só um feijão, tá bom demais. A minha esposa falou, não, irmã Maria, tá bem completa, a feijoada está completa. E eu fiquei tão feliz com aquilo, e voltamos para casa feliz. Isso era um sábado, domingo, segunda-feira de manhã, ligaram para mim da prefeitura, uma pessoa por nome de Sueli. A minha esposa que atendeu falou, bem, ligado à prefeitura, que é para você ir no departamento de informática e procurar a Sueli. Eu falei, departamento de informática, o que é? E fui. E quando eu estava saindo, eu peguei o boleto que vencia naquele dia e pus no bolso e fui falar com a Sueli. E quando eu cheguei, a Sueli, ô, seu Fagundes, der boa referência ao senhor, o senhor tem restaurante, faz eventos, tem buffet. Disse, o senhor faz uma boa feijoada. Falei, ô, Sueli. E brinquei com ela. Propaganda enganosa. Falou, não, falaram bem. Eu preciso contratar o teu serviço para fazer uma feijoada no meu aniversário, no próximo sábado. Tudo bem. Falei, para quantas pessoas? Para 100 pessoas. O senhor faz? Falei, faço. Naquele tempo não tinha o Pix, ela falou, depois eu faço uma transferência na sua conta. Falei, tudo bem, ficou acertado a data, o dia, o horário. E quando eu estava saindo, ela falou, seu Fagundes, volta aqui. Olhando para o senhor, vê que o senhor é uma pessoa de boa índole, uma pessoa de confiança. Eu vou no caixa eletrônico, vou sacar o dinheiro, o senhor já leva o dinheiro já, pode ser? Falei, faça o que for melhor. Ela me pagou, lá na prefeitura tem o banco, eu paguei o boleto e o nome de Deus está sendo glorificado. A oração da irmã Maria, Deus não permitiu que vendesse para cumprir o desejo do coração da irmã Maria, mas não esqueceu da minha conta também. Minha comum é bairro do Socorro. Nossos cultos é domingo, segunda e quinta. Estamos lá junto com o nosso irmão Domingos, ancião, nosso cooperador de jovens, que é o irmão Eduardo. Convido a todos para congregar junto de nós.
Irmão Salvador já esteve lá, o servo de Deus já esteve lá também, na central, né? Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que o Senhor me concede, se assim permanecer firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que Ele tem mandado, como a minha mãe testificou agora há pouco. A gente veio ali de Trindade, estado de Pernambuco, e Deus tem abençoado grandemente. Confesso para a Irmandade que fiquei um pouco preocupada por conta da idade dela. Completou 90 anos aqui em São Paulo, louvado seja Deus. Mas Deus tem abençoado, que Deus tem dado saúde para a serva de Deus. Ela tinha muito desejo de vir aqui em São Paulo rever os filhos, toda a família. Deus tem preparado, que a gente foi ali também no Mato Grosso, Curitiba, e por onde tem andado, ali de Trindade também trouxe e levo a saudação para saudar a Irmandade ali, onde o Senhor dê a graça de congregar, com a santa paz de Deus. Amém. Querida Irmandade, agradeço a Deus por quanto foi aqui em São Paulo que o Senhor tem me chamado na graça. Eu vim com a minha mãe para cá, eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, e meus irmãos já estavam servindo a Deus, uns 2 ou 3, e foi como a minha mãe falou, que ela foi conversar com o padre, e eu queria ser freira, queria entrar no convento. E passando em frente ao convento, eu pedi para o meu irmão me matricular, e ele falou: não, vamos esperar mais um pouco, você ainda é muito nova, vamos esperar mais um pouco, quem sabe você não é isso mesmo que você quer. E nesse negócio de esperar mais um pouco, Deus cercou os meus caminhos, comecei a congregar com eles, e indo assistir um batismo no Brás junto com a minha irmã. No caminho eu ia pensando, eles pensam que eu vou ser crente, eu vou nada. Só que lá Deus fez uma obra muito maravilhosa. De repente comecei a chorar, assim do nada comecei a chorar, uma presença tão maravilhosa Deus tomava. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na fila. Minha irmã nem perto de mim não estava, ela tinha saído. Mas Deus me visitou com uma presença tão maravilhosa, Irmandade, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E então, a partir desse dia, foi no ano de 87, e o Senhor tem me sustentado nesta graça santa, mesmo fraca e errante. O Senhor tem sido comigo. Aí, por quanto eu queria ser freira, porque eu sempre gostei de cuidar de criança. Aí, ao voltar para o Nordeste, lá, o servo de Deus me apresentou como auxiliar e me colocou como auxiliar das crianças, louvado seja Deus. Aí, devido a aparecer as dificuldades, né, Irmandade, acabei voltando para cá para trabalhar e tal, mas o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. E passando um tempo por aqui, teve um dia que eu acabei me perdendo dentro de São Paulo. Irmandade, foi uma angústia muito grande, eu perdida, sem saber onde eu estava. Então, antes eu tinha tido uma revelação, que o Senhor me dava o selo da promessa do Espírito Santo em revelação. E nesse momento que eu me perdi, sem saber onde eu estava, sem saber que ônibus pegava, e já estava começando a escurecer, e eu sem saber o que fazer. Aí eu pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer, Pai eterno? Aí de repente o Senhor colocou na minha mente para eu entrar no ônibus. Acabei passando em frente à congregação ali da Vila Formosa. Quando eu vi a congregação, me alegrei tanto. Desci daquele ônibus, aí fui para dentro da igreja. Louvado seja Deus, agora sim. Agora eu sei que eu estou no lugar certo, louvado seja Deus. Quando se iniciou o culto, aí Deus dava do servo de Deus falar assim: Irmandade, hoje é um culto especial, é um culto diferente. Hoje o Senhor vai preparar
nós vamos buscar os dons do Senhor. Aí ele deu um exemplo, a carta, quando ela vai para o correio, ela tem que ser registrada. E nós que servimos a Deus, muitos deles têm que ir registrado para o céu também. Mas tem carta que vai por mão própria. Essa não precisa do selo, que é o Senhor que está levando. Mas não é por isso que tu está indo por mão própria que você não vai pedir o selo da promessa. Tem que pedir também. Peça o dom que o Senhor vai te dar. Irmandade, e o Senhor me alegrou grandemente. E foi nessa noite que o Senhor me deu o selo da promessa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus, Irmandade, por quanto eu estando lá em Trindade, de vez em quando eu olhava assim na frente, eu via um vulto branco. E eu, de vez em quando, comentava com uma irmã e falava: irmã, o que será? Será que é o Senhor que vai me recolher ou vai recolher minha mãe? Porque de vez em quando eu olho para frente assim na igreja, lá em cima, quase no teto, e eu vejo tipo um vulto branco. A irmã falava para mim: não sei, irmã, pode ser que é algo que Deus vai preparar na sua vida. Aí eu falava: irmã, casamento eu não desejo, dentro de mim eu não desejo isso, eu desejo ficar mesmo com a minha mãe, cuidando dela. Aí quando foi um tempo, Deus tem preparado, cercou os caminhos mais maravilhosamente, acabei voltando para a escola e Deus preparou que eu acabei fazendo o curso técnico de enfermagem. Aí quando eu estava vestida de branco, aí Deus colocou na minha mente: olha aí o que você via branco na sua frente. Louvado seja Deus, o Senhor tem me dado de conseguir concluir esse curso. E o Senhor tem abençoado, louvado seja Deus. Deus preparou que quando terminei, peguei amizade lá com uma colega e trabalhei um tempo no PSF, mas devido à mudança de gestão, a Irmandade sabe como é que é, acaba eles tirando o pessoal do trabalho, mas Deus nunca deixa o seu povo confundido nem envergonhado. O Senhor sempre abre outra porta, louvado seja Deus. Então, Irmandade, só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tem chamado o meu Pai nessa graça santa e tem levado para o seu reino de glória. Agradeço a Deus por tudo, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado. Após este irmão, nós iremos ler a lista de batismo. Deus seja louvado. Rendo graças a Deus também pela boa oportunidade, mais uma vez, estar na presença de Deus junto com essa querida Irmandade, glorificando e sentindo a presença de Deus nessa igreja, na comunhão de todos. É com alegria que nós estamos aqui. Nós moramos na Argentina, já estamos ali há 5 anos que o Senhor preparou de nós estarmos ali. Éramos da cidade de São José do Rio Preto, e o Senhor tomou caminhos da nossa vida e nos presenteou de estar junto com uma querida Irmandade pequena, um local distinto, uma cultura distinta, mas a presença de Deus é a mesma. Sentimos muita comunhão, muita alegria com aquela querida Irmandade. Deus preparou de uma maneira distinta. No dia do nosso batismo, eu recordo como fosse hoje, um nosso ancião, no final do culto da noite, pregou: alguém está aqui, e um dia Deus vai te mandar para um lugar distante, vai demorar um tempo ainda, espera no tempo do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, no tempo oportuno as palavras vai cumprir na sua vida, mas saiba que o seu lugar vai ser um lugar distante. Passou um tempo, conheci minha futura esposa. Primeira coisa que eu falei para ela, falei: bem, se você quiser namorar comigo, saiba de uma coisa: um dia eu tenho que ir para um lugar distante, mas se você perguntar qual é o local, também não sei te falar. Acho que ela estava um pouco apaixonada, não sou tão bonito, mas acho que ela sentia alguma coisa. Falou assim: tá bom, aonde Deus preparar que você vai, nós vamos na comunhão junto. Glória a Jesus. E eu até esqueci disso, queridos. Passou 20 anos
Depois de 20 anos, um dia nós estávamos na Argentina, fomos 5 anos para lá todo ano. No último ano estava vindo, paramos dentro do aeroporto. O Senhor visitou nós viemos 5 anos para o mesmo país, para tantos lugares distintos, e gostamos tanto deste lugar. Esse sentimento quem está colocando é o Senhor em nós. Vamos orar a Deus para passar um ano. Avisei meus pais, falei, pai, vou passar um ano só. Meu pai, não, minha idade já está avançada, meu filho, estou com mais de 70, preciso de você do meu lado. Falei, pai, mas é um ano só, 3 meses eu estou lá, 3 meses o senhor vem, 3 meses de volta, e nós voltamos juntos no final do ano. Dessa maneira sim, filho, dessa maneira sim. Fomos para aquele lugar e Deus começou a abençoar grandemente. Começamos a desenvolver na construção, nas visitas. Vi um lugar assim, distinto do Brasil, muita dificuldade, a obra muito lutada. Eu falava, Senhor, tem misericórdia, daqui não sai nada, Senhor. Glória a Jesus. Mas o Senhor falava no meu coração, não vai sair nada de ti, mas de mim sai tudo. Glória. E eu segurava as palavras que o Senhor colocava Por no meu amor coração. CCB. Ia lutando. Eu sei que passou alguns meses, meus pais foram visitar nós na Argentina, fez seu aniversário lá, ficou com nós 30 dias. No último dia fomos jantar e falou assim, filho, eu e sua mãe ficamos com você esse mês aqui. E percebemos como espiritualmente você está distinto na presença de Deus. E nós não queremos que você volte com nós. Queremos que você fique aqui e lute pela fé. Glória. Falei, pai, mas você queria que eu viesse, agora não quer que eu volto. Glória. Que passa? Ele falou assim, percebemos espiritualmente como você cresceu neste lugar. Então é o Senhor que transforma, é o Senhor que redime, Ele que prepara todas as coisas da nossa vida. Nem sabemos muitas vezes o caminho, mas Ele nos vai guiando e os desígnios vai cumprindo em nossa vida também. Muito contente, aí de uma maneira especial Deus preparou, fomos apresentados ali para uma igreja na capital, uma salinha de oração. Quando a minha filha chegou, falou, pai, nós veio parar numa garagem, congregamos em 10 aqui, pai. Saímos de uma igreja no Brasil com 700. Falei, filha, o mesmo Deus que está com 700 está com esses 10 também. Glória! E começamos a anunciar, abraçar os jovens. A capital tinha muitos jovens que vai fazer medicina. E fomos fazendo visita, Deus foi abençoando, foi 10, 15, 20, 30, quando deu 60, a salinha encheu, glória a Jesus. Aí os irmãos do Brasil, com muito amor, falaram, irmão, procura um local melhor para vocês se colocarem, o Brasil vai ajudar também nessa parte. E por graças à oração e à coleta de toda a querida Irmandade, ajuda diversos países, e eu sou um exemplo vivo, e eu seria ingrato se não colocasse essa necessidade, que nós somos beneficiados, mas não é nós, é toda uma Irmandade que está congregando junto com nós naquele país também. Hoje temos 150 jovens que congregam com nós naquele lugar. Glória a Jesus. O ano passado Deus chamou 15 almas também. Uma coisa linda, estavam fazendo batismo, o tanque de batismo, e chegou um jovem que estava morando na Argentina, personalidade um pouco forte, e os meninos chegou em mim, irmão, esse menino aí é um pouco rebelde. Para você ter noção do temperamento dele, ele era um servente para ajudar no tanque de batismo, e o irmão era um engenheiro. O engenheiro estava fazendo o serviço do servente e ele estava sendo um engenheiro. Eu falei, tem misericórdia, Senhor, que personalidade forte. Mas falei para os jovens, não vamos abraçar ele. Cremos que Deus transforma, cremos que Deus pode transformar tudo. Deus tem poder para cambiar o homem por dentro e por fora. Glória a Jesus. E eu falei, vamos abraçar ele. Fomos abraçando. Quando chegou no final do tanque de batismo, os meninos falaram, irmão, ele está ficando diferente, né? Falei, é o Senhor fazendo a obra nele. Glória a Deus, glória. Quando acabamos o tanque de batismo, ele falou, irmão, eu quero ser o primeiro a descer nas águas do sangue de batismo. Glória. Aí ficamos tão contentes e sentimos a transformação na sua personalidade, o seu caráter estava distinto. Ficamos muito felizes. E agora, no mês passado, o Senhor está preparando de ele tocar violino também. Glória a Jesus. Estamos vendo o movimento de Deus naquele lugar, irmão. Lutas, dificuldades não faltam, mas a mão de Deus está presente também. Damos graças a Deus. Acabando só, quando fomos apresentados, atendemos um culto só. Começou a pandemia. Falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor.
estamos aqui crendo que Tu e Teus desígnios estão na nossa vida. As igrejas fecharam, atingiu um culto, Senhor. E aquela coisa me atribulou um pouco. E eu fui aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou ficar aprisionado dentro da minha casa. Larguei minha família. Larguei tudo, Senhor. Fechei meu apartamento. Deixei como se tivesse morrido alguém da família. Coloquei lençol em cima. Falei, larguei tudo, Senhor. Toma um caminho. Passou outro sábado, os irmãos falaram assim, vamos fazer uma oração no campo, no sítio, porque lá a pandemia não tem restrição. Nós vamos debaixo de umas árvores, cantamos um hino, oramos e voltamos embora. Vamos então, juntamos ali e o Senhor desceu com a sua presença naquele lugar. Foi uma glória. Falei, Senhor, que lugar tão bom é esse, Senhor? No outro domingo voltamos de novo e o Senhor visitava nós gostoso naquele lugar. No terceiro culto, um casal falou assim, nós sentimos de pedir batismo, podemos ser batizados? Glória a Jesus! Chamamos o irmão Pedro, ancião, e alguns companheiros. Irmão Pedro, a necessidade, e já marcou o batismo. Irmão, em 2 anos quase de pandemia, Deus chamou 100 almas naquele lugar. Glória a Jesus. Muitas vezes eu tinha muita dificuldade com o castelhano, né? E eu falava, Senhor, as minhas palavras não estão sendo suficientes. E o Senhor falava, as minhas glória a Jesus. Quando falta alguma coisa em nossa vida, Cristo suprirá. Glória a Jesus. Somos muito contentes. Agora, recentemente, Deus preparou esse ano, tomou 139 almas naquele lugar, Santa Ceia também. O irmão Salvador deu a honra para nós de também fazer a inauguração daquela casa de oração. E muitas vezes eu vou de manhã 60 quilômetros no campo atender um culto. E às vezes eu estou um pouquinho preguiçoso, a gente está meio gordinho, né? Gosta de dormir um pouquinho, e é pela manhã, e de noite tem outro culto também. Aí tem dias que eu recordo. Por isso que a gente tem que observar uma coisa, queridos. Todo mundo está olhando nós. Todo mundo está observando nós. E há testemunhos que são verbal, mas há testemunhos que são de exemplos de vida também. Eu me recordo do dia da nossa inauguração, o irmão Salvador veio de uma viagem, chegou enfermo, passou por uma reunião do ministério também, estava um pouco debilitado, passou para um atendimento médico e subiu para atender aquela abertura. E naquele dia eu falava, Senhor, me dê a valentia deste homem também. Glória a Jesus, porque temos que mirar em tudo, tudo, temos que ter uma mirada do Senhor na nossa vida também. Serve de exemplo, muitas vezes estamos desanimados, e os mais antigos, com a idade mais avançada, estão com muito mais vigor que nós também. Peço sua irmandade encarecidamente, ore a Deus por nós, nas nossas orações oraremos por todos vós também. Sou grato a Deus por tudo, trago e levo saudação para saudar toda a irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos, irmãos, ler a lista de batismo. Amanhã, às 18h30, haverá batismo na cidade de São Mateus. E no próximo dia 3, sábado, às 18h.